falei de estimador na última aula, eu falei para vocês que entidade matemática, estatística que é um estimador, com a expressão dele, né? Até era aquela questão de x grande, x pequeno, x barra grande, x barra pequeno. E aí eu falei para vocês que o estimador, ele é uma variável aleatória também, né? Então, se eu tenho, por exemplo, x barra grande, que é soma de x dividido por n, que entidade que é essa? Né? Ela é uma variável aleatória e, portanto, ela vai ter também uma distribuição de probabilidade, tá? E daí a gente fala, então, de distribuições amostrais. Que nada mais são do que as distribuições dos meus estimadores, das minhas estatísticas, sem olhar ainda para a amostra. Então, antes de olhar para a amostra, eu tenho lá o x barra. Quando eu observar a amostra, aí eu vou chamar de x barra, que vai ser a minha estatística. Mas antes disso, ele é uma variável aleatória. E como as variáveis aleatórias, que vocês viram lá em probabilidade, elas vão assumir valores com uma determinada distribuição de probabilidade, tá? Então, vamos começar aqui dizendo que θ vai ser o parâmetro de interesse e parâmetro, em geral, ele é desconhecido, né? Então, ele é uma quantidade populacional. Geralmente ele é desconhecido e é justamente o que a gente quer estimar com a inferência, né? E x1 até xn é uma amostra aleatória de uma população, mas eu estou abusando um pouquinho da notação e estou falando que é uma amostra aleatória de uma x, que é a minha variável de interesse. Então, pode ser, por exemplo, salário de clientes, pode ser desempenho de computadores, pode ser a idade dos clientes, pode ser o número de filhos, enfim. Uma determinada variável para a qual eu vou observar uma amostra, tá? Então, esses x1 até xn são os valores que iriam nas linhas de uma determinada coluna do seu conjunto de dados, tá? Então, a gente está falando sempre de laranja, a gente está falando sempre de maçã, a gente está falando sempre de idade, sempre de salário. Não estou misturando aqui laranja com maçã, tá? É sempre coisas que eu vou observar da mesma variável, tá? Bom, daí eu vou chamar de T, ou a gente também vai chamar de θ chapéu, uma função de x1 até xn, que vai ser uma estatística usada para estimar. Então, para estimar, eu estou sempre estimando um parâmetro, tá? Sempre a gente vai estimar parâmetros. A estatística ela vai ser uma função da amostra e, dependendo da amostra, eu vou observar um valor ou outro dessa estatística, tá? Então, observada a amostra, eu também vou ter um valor observado de T. Esse T aqui, qual que é a entidade dele, né? Então, o que é como entidade? Ele é uma variável aleatória. Tá? É uma função de variáveis aleatórias, são variáveis aleatórias. Esses daqui também são variáveis aleatórias, tá? Então, x1 até xn, a amostra aleatória de x, quer dizer que são variáveis aleatórias que tem todas, que tem a mesma distribuição de x, e são todas independentes. Tá? A independência probabilística, né? Então, o fato de eu observar um valor para uma não vai interferir no valor que eu vou observar para outra, tá?
Então, aqui é um parâmetro, θ, aqui são variáveis aleatórias, e t é uma variável aleatória também. O que é uma variável aleatória? É uma função que atribui a cada elemento do espaço amostral um número. Tá? Então, observada a amostra, e aí, quando a gente observa a amostra, eu vou chamar de x, tá? X até xn, teremos também um valor observado de t. Digamos, T1. Se outra amostra for observada, eu vou observar um outro valor de t, que eu vou chamar de T2, tá? Para outra amostra observada, teremos outro valor observado de t. Digamos, t pequeno 2. E assim por diante, tá? Então tá. Então, da mesma forma que o x até xn são valores observados de x, para várias amostras eu tenho também uma amostra de t, que são t pequeno 1, t pequeno 2 até t pequeno e o número de amostras que eu observei, tá? Então, se observarmos, tá? Amostras, teremos T1 até TK, valores observados, os valores observados da estatística T. Tá? Então, T é uma variável aleatória e T1 até TK são os valores observados de T. E aí, vamos supor que eu pudesse... então, deixa eu colocar assim, ó. Vamos supor que eu tenha a minha variável aleatória x aqui. Eu tenho a distribuição de x é uma variável aleatória, e θ é a média dessa variável aleatória. E para fazer inferência sobre θ, eu pudesse pegar quantas amostras eu quisesse, tá? Então, eu peguei a primeira amostra, ele me deu o valor de T1. Calculei a segunda amostra, obtive o valor T2. Calculei a 40ª amostra e obtive o valor TK. Com esses daqui, e a probabilidade deles aparecerem na minha amostra, então, digamos que eu vou fazer uma repetição desse processo de amostragem, cada vez eu vou obter um T, e aí eu vou fazer um histograma, uma densidade alisada, eu vou olhar para a distribuição dos T's. Porque, eventualmente, digamos que eu pego uma amostra que leva um T2 igual ao TK, por exemplo, que eu tenha valores repetidos ali, que eu tenha frequências observadas desse T aí, tá? E aí, digamos que eu fizesse aqui uma densidade alisada, e que a média dos T's pudesse ser usada para estimar o θ. Tá? Então, θ é média populacional, T é média amostral.
eu estou repetindo o processo de amostragem e com as minhas amostras eu vou estimar o θ, tá? Vou dar um exemplo aqui de um caso, o caso mais simples que a gente pode pensar, que seria x1 e x2 só. Então, digamos que eu só vou observar dois valores, né, da minha variável x, e eu vou olhar para a distribuição dos parzinhos x1 e x2. Tá? Então, deixa eu só... eu vou escrever aqui, ó, essa daqui é a distribuição amostral de T. T pode ser o x barra, pode ser a variância amostral, pode ser o desvio padrão amostral, pode ser o máximo amostral, o mínimo amostral. É uma estatística que eu estou usando. Tá? Então, com base nessa distribuição amostral, eu vou poder estimar o parâmetro original, só que tem que ser sempre a mesma coisa, né? Se eu quero estimar θ, que é a média, o T para mim tem que ter um significado de estimar a média. Né? Então, pode ser a média amostral, pode ser, de repente, alguma alteração da média amostral. Né? Tem uma média que ela chama média parada, que é a trimédia, que você tira os valores extremos, 10% dos menores, 10% dos maiores. Ele ainda é um bom estimador para a média, tá? Porque a média ela é muito afetada por pontos extremos, né? Então, às vezes, uma possibilidade é você tirar o maior valor e o menor valor, o 10%, 10%, tá? Aí, cada amostra dessa, ela tem então, x1, até x1n da primeira amostra. Aí x2n da segunda amostra. xk1 até xkn da 40ª amostra. Vou colocar um exemplo aqui. Imagina que eu vou considerar um x1 e x2 amostrados com reposição. Esses processos de amostragem, bootstrap, por exemplo, em geral, eles são com reposição, tá? Você tira uma amostra, calcula, devolve, tira outra amostra, calcula, devolve, tá? Com reposição dessa população aqui. Três, 5, eu tenho 2 5 e 7. E eu vou usar essa estatística aqui. X barra, que é a soma de x1 com x2 dividido por 2. Tá? Digamos que eu quero... eu quero estimar uma quantidade que eu estou usando esse x1 mais x2 dividido por 2. E aí, então, o x1 é uma variável aleatória, o x2 é uma variável aleatória, e o x barra é uma variável aleatória também. E eu posso escrever a distribuição amostral de x barra. E eu vou escrever numa tabela dupla, que vai ficar um pouco mais fácil da gente observar. Então, aqui tem os valores de x1, aqui tem os valores de x2. Então, o x1, ele pode assumir 1, 3, 5 ou 7. Ah, mas tem 2 5. Eu vou colocar isso nas probabilidades, tá? E o x2, ele pode assumir 1, 3, 5 e 7. Qual que é a probabilidade de pegar um e um? Então, primeiro, de quantas formas eu consigo tirar dois valores dessa população aí
Com reposição, então eu vou pegar o primeiro valor, guardei, devolvo aquele valor lá para o meu saco de números e pego outro valor. Então, para cada um que eu pegar primeiro, eu tenho 5 possibilidades para pegar o segundo. E eu tenho 5 formas diferentes de pegar o primeiro. Então, eu tenho 25 possibilidades no total. E para eu pegar 1 e 1, eu tenho uma possibilidade em 25, certo? Então, uma possibilidade em 25. Para pegar o primeiro 1 e o segundo 3, tem uma possibilidade em 25, tá? E para pegar o primeiro 3 e o segundo 1, eu tenho uma possibilidade em 25. Todos os que envolvem 5 ali, eu vou ter mais possibilidades, tá? Porque assim, para pegar 1 e 5, para pegar 1 na primeira tentativa, eu tenho uma chance só que para pegar o 5, eu tenho 2 em 25, né? Então, eu tenho, na segunda retirada, tenho 2 possibilidades para retirar o 5. Então, no total, eu vou ter 2 em 25. Aqui eu vou ter uma em 25, aqui eu vou ter uma em 25, 2 em 25. Aqui vai ser 4 em 25. Então, imagina que você tem um saco de números e você vai retirar um número. Quantas possibilidades? Tem 5 números no saco. Quantas possibilidades você tem para tirar um número? 5 possibilidades. Para cada uma que você tirar o primeiro, você vai devolver o número e vai pegar um outro número. Para cada número primeiro que você pegar, você vai ter 5 outros números para pegar na segunda retirada. Então, você tem 5 vezes 5. Se você tiver na dúvida, faz uma árvore. Então, na primeira tentativa, eu posso pegar o 1, posso pegar o 2, posso pegar o 3, posso pegar o 5, posso pegar o outro 5 e posso pegar o 7. Aqui, eu peguei um aqui, eu posso pegar o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, para cada um desses daqui vai ter 5 raminhos. E aí, a soma do número de possibilidades é 25, tá bom? É 5 ao quadrado, né? E é importante falar que é com reposição aqui, porque se for sem reposição, aí você tem que ver, dado que você pegou o primeiro número, quais são as possibilidades de você pegar depois, tá? Bom, isso daqui é para nos auxiliar na distribuição amostral de x-bar, porque isso aqui não é o x-bar ainda. Isso daqui é o número de possibilidades, né? Na verdade, é a probabilidade aqui dentro de eu pegar 1 e 1, de pegar 1 e 3, 1 e 5, 1 e 7 e assim por diante. Agora a gente vai escrever a tabela de distribuição do x-barra. Então vamos escrever assim, primeiro, vamos escrever todas as possibilidades. Na verdade, isso aqui é a probabilidade de x1. Possibilidades e probabilidades, porque isso que está aqui dentro são probabilidades para o par x1 e x2. Realmente, se eu deixar do jeito que estava, tá confuso, né? Primeiro, vamos escrever todas as possibilidades e probabilidades para x1 e x2. Agora sim, a gente vai escrever a distribuição amostral de x-bar, tá? Como que eu escrevo a distribuição de alguma coisa? Então, eu vou escrever essa coisa e vou escrever a probabilidade dessa coisa assumir todos os valores que ela pode assumir, tá? E o x-barra é x1 mais x2 dividido por 2. Então, se eu tiver 1 e 1, quanto que dá o x-barra? 1. Então, de quantas formas eu posso obter 1 no x-barra? De uma forma só, que é pegar 1 no primeiro e 1 no segundo. Então, a probabilidade de x-barra assumir 1 é 1 em 25. Qual que é o próximo valor? Eu posso pegar 1 e 3, e nesse caso a média vai dar 2. Só que eu tenho quantas formas de pegar 2? Eu posso pegar 1 e 3 e posso pegar 3 e 1.
Então, eu tenho 2 em 25. Essa vai ser a probabilidade de x barra assumir 2. E da média ser 3. Então, a média ser 3, eu tenho que pegar 1 e 5 e 5 e 1. 1 e 5, a probabilidade aqui está 2 em 25 e 5 em 1 está 2 e 25. Tem alguma outra forma da média da 3? Não, né? Então, aqui, sim, tem, né? Se eu pegar 1 e 5... peraí. Se eu pegar 3 e 3, né? Desculpa. Ó, então, se eu pegar... Para a média da 3, eu tenho que pegar 1 e 5, ou 5 e 1, ou 3 e 3. Aí a média também dá 3. Né? Então, fica 4 mais 1... 4 mais 1, 5 em 25. E assim por diante, tá? Então, tenho a probabilidade de x barra assumir 4, que é 6 em 25, de assumir 5, de assumir 6 e de assumir 7. Então, 5, 6 em 25, 6, 4 em 25, 7, 1 em 25. E vamos ver se o total aqui... Tá, então... Aqui vocês podem escrever, ó, se vocês quiserem, pegar 1 e 1, pegar 1 e 3, pegar 3 e 1, pegar 1 e 5, 5 e 1, 3 e 3, e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, 10, 16, 21, 23, 24, 25 e 25, o total dá 1. Tem que dar 1, tá? A distribuição de probabilidade x barra, a soma das probabilidades tem que dar 1, tá? Então, beleza. Essa é a distribuição amostral de x barra, tá? Se vocês quiserem fazer um histograma, por exemplo. Então, aqui é o x barra e aqui é a probabilidade de x barra. Então, nesse caso aí, dá para dar algum valor quebrado? Não, né? Porque a gente só tem números ímpares, a gente está tirando a média vai ser sempre um número inteiro. Então, aqui, na verdade, isso daqui é um gráfico de barras, tá? Por quê? O 1, ele tem, então, deixa eu só separar aqui, o máximo que eu vou ter é 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é 1, 2 é 2, 3 é 5, 4 é 6, 5 é 6 em 25, né? 6, 5. Ai, gente, isso daqui tá tudo dividido por 25, tá? 6 em 25, 5 em 25, 4 em 25, 3 em 25, 2 em 25, 1 em 25. 6. 4 e 1. Tá? Isso daqui é uma ilustração, então, da distribuição do x barra para esse problema específico. Tá? Então, o que eu quero com isso? Eu quero que vocês enxerguem que o x barra é uma variável aleatória. Ele tem uma distribuição de probabilidade. Tá? Então, quando a gente trabalha... Aqui o x barra é só um exemplo para ilustrar, né? Mas, de forma geral, todo estimador é uma variável aleatória, tem uma distribuição de probabilidade. A gente pode fazer um gráfico dela, a gente pode calcular probabilidades a partir dela. Então, qual a probabilidade do x barra
ser igual assim, é 6 em 25. Você faz a conta e vai obter, né, um valorzinho lá da probabilidade de x barra assumir 5. Qual que é a moda da distribuição do x barra? Nesse caso, tem duas modas. Por quê? Tem dois valores que são os mais frequentes, que são o 4 e o 5. Tá? Qual que é... enfim, acho que vai ser demais a gente calcular o valor esperado do x barra, né? Sim, a média das médias. Dá para calcular o valor esperado de x barra. Quanto que é o valor esperado de x barra? Como que faz essa conta aqui? Não, na verdade não é bem... porque a gente está falando de x barra como uma variável aleatória que tem distribuição de probabilidade, tá? Como que eu calculo o valor esperado de uma variável aleatória? É o valor vezes a probabilidade de assumir aquele valor, mais o valor vezes a probabilidade de assumir aquele valor, até o valor vezes a probabilidade de assumir aquele valor. Isso aqui dá um número, tá? É o valor esperado do x barra. Nesse caso aqui, olhando para ele como uma variável aleatória, que tem essa distribuição de probabilidade bem definida. O que acontece? Se a gente colocar mais um x3 aí, já vai complicar para a gente fazer essa conta na mão. A gente colocar n, vai complicar um pouco, bastante mais para a gente fazer essa conta à mão, tá? Porém, então vamos fazer... vocês podem fazer, tá? Aí vocês me falam quanto que dá isso daqui. Teria que digitar um por um. Bom, depois vocês fazem essa conta, tá? Então, só para mostrar, o x barra é uma variável aleatória, ele tem distribuição de probabilidade, consigo calcular o valor esperado, calcular a variância. X barra como uma variável aleatória, seria o valor esperado da variável aleatória ao quadrado menos o quadrado do valor esperado dele, tá? Então, tudo que eu posso fazer com variáveis aleatórias, eu posso fazer também com estimadores, tá?